Uma vez, boa noite a todos. Que a graça, a paz, o Santo Espírito do nosso Senhor habite ricamente em cada pessoa aqui nessa noite. Então, meus amados, chegou o momento da nossa reflexão, né? E o alvo da nossa reflexão é que os amigos de Jesus permanecem nele. Os amigos de Jesus não saem da igreja. E nós temos esse excelente ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz diversas lições, né, de João, capítulo 15. E temos valiosas lições para se tirar aqui, mas eu quero ressaltar, né, a importância de permanecermos em Jesus. Então, para mim, é difícil acreditar, pelo menos eu fico me questionando, como que alguém, né, entende a nossa necessidade, que é revelada aqui em João 15, e como que essa pessoa, sabendo dessa necessidade, como que assim ainda ela vem abandonar Jesus. Não falando dessa necessidade ainda específico, mas uma coisa que todos nós precisamos e que nós gostamos de receber é o cuidado, né? Então, ter cuidado, a devida atenção, as necessidades supridas, ter o carinho, o amor, né? Quem que não gosta de receber um carinho, um amor, um chamego, né? E ter um consolo, apoio, né? Gostamos de receber isso, né? E os amigos de Jesus precisam de ser cuidados. E Jesus, então, inicia esse maravilhoso texto, ensinamento, fazendo duas grandes revelações para a gente aqui. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então Jesus se apresenta como a videira, mas não qualquer videira, a verdadeira. O que nos indica que existem as videiras falsas. Aqui nós vemos o primeiro ponto de atenção e necessidade. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. E Jesus, que devemos estar ligados, ele é o corpo verdadeiro. A segunda declaração que Jesus faz é que o Pai é o agricultor. E isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador desse universo, sustentador desse universo, o Pai que governa, assiste todo esse maravilhoso universo, é Ele quem cuida, que provê. É Ele que aduba, é Ele que poda quando necessário, é Ele que consola, é Ele que protege, é Ele que nos sustém. Então é maravilhoso sabermos que estamos nas mãos do Deus soberano. E aqui, Ele é o responsável pela videira que é Jesus, e logicamente também por nós os ramos. E saber que estamos em boas mãos, isso é importantíssimo, né? Nas nossas vidas, nós sempre procuramos bons profissionais. Não importa qual área da sua vida. Sempre quando você tem uma necessidade, você quer o melhor. Você quer o especialista. Você quer o recomendado, né? Você quer os que os clientes estão satisfeitos. Então saiba que não existe ninguém melhor do que Deus, né? Então estamos num cuidado maravilhoso. E nessas declarações, então, Jesus nos apresenta, irmãos, que como um corpo precisa de cuidados, logicamente também, né, ele vai revelar logo à frente, nós que somos os ramos também precisamos. Então, o segundo ponto de atenção e de necessidade nossa é que precisamos de cuidado. Se a gente não for cuidado,
vamos desfalecer. E aí Jesus nos revela no versículo 2: todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, se nós concordamos, irmãos, eu acredito que todo mundo vai concordar que se a pessoa que cuida faz a diferença, não faz? Então, nós também podemos concordar que receber o devido cuidado é necessário. Então, no versículo 2, Jesus nos diz que o Pai, né, que foi nos revelado no versículo 1, é quem vai fazer o necessário para a minha vida, para a sua vida, para a igreja dele, para a videira dele receber o melhor cuidado. E aqui nós vemos o terceiro ponto de atenção e necessidade, né? Já revelado no versículo 2. Porque muitas vezes não entendemos o cuidado de Deus. Então, precisamos, irmãos, entender que o cuidado é necessário e que esse cuidado, ele pode ser doloroso. Porque Jesus ensina que se estivermos nele, a verdadeira videira, que é cuidada pelo Deus, o ramo que não deu fruto, que não produziu, tesoura nele. Mas o que produziu, tesoura nele também, para que produza mais ainda. Então o cuidado de Deus vai ser doloroso às vezes para nossas vidas, mas necessário. Por isso, pode ser, né, que infelizmente muitas pessoas não permanecem em Jesus. Porque permanecer em Jesus vai nos submeter a esse cuidado que muitas vezes não agrada a gente. Vai exigir a gente estar na disciplina de Deus, que é dolorosa. É igual a criança, né? Que não quer tomar um remédio porque é amargo. E ela não entende. Tem que tomar a vacina, mas tem medo de agulha, vai doer, mas não entende. Infelizmente, essa dificuldade de entender a necessidade desse cuidado leva muitas pessoas a abandonarem Jesus. Porque ficar em Jesus, permanecer em Jesus, você vai ser lapidado. Você vai ser moldado. E na visão da videira, né? Tesoura. A planta não fala, né, irmãos? Mas nós sabemos que é um processo doloroso, porque exige, né, uma cicatrização, né? E se fizer errado, a planta morre. Não sei se os irmãos têm o costume de exercer, né, o plantio. Então, muitos não aguentam esse cuidado e se desligam daquilo que é necessário para a nossa vida espiritual, que é o cuidado de Deus. Então, Deus corta, irmãos. Deus disciplina. Deus passa a tesoura. Mas quando estamos saindo do seu propósito, quando estamos fazendo a coisa errada, quando estamos saindo da vontade dele, ele vai exercer a correção, a disciplina. Ele traz para si, ele remove aquilo que está atrapalhando, ele afasta aquilo que nos desvia do nosso propósito. E o propósito do ramo é o quê? Produzir frutos, dar frutos. E todo viticultor, irmãos, ou seja, que é o agricultor especializado nas videiras, ele nunca que joga um ramo fora. Antes, ele cuida. Então, às vezes, esse primeiro cortar que aparece aqui para a gente, em João 15:2, a gente pode entender que Deus já está jogando fora. Mas não, está falando que todo ramo que estando em mim e não der fruto, ou seja, está em Jesus, não está produzindo, tesoura nele. Ou seja, esse cortar é um cuidado, né? Deus está tentando tirar aquilo que está atrapalhando esse ramo de produzir. E a última solução para proteger a videira
Aí Jesus vai revelar em João 15,6, mas nós vamos ler mais à frente, né? Que aí o ramo é lançado fora. Além de ser lançado fora, é ajuntado para ser queimado. Então, irmãos, o cuidado de Deus inclui a disciplina. Infelizmente, muitos são orgulhosos demais para receber a disciplina de Deus. O melhor especialista em todas as profissões, o autor, criador do universo. E mesmo assim, muitos torcem o nariz. Muitos abandonam a videira. Precisamos receber o cuidado de Deus, irmãos. A disciplina não é agradável, dói, machuca, mas é necessária. E quem recebe esse cuidado é porque é amado. Nosso irmão leu para a gente aqui Hebreus 12, né? Que Deus disciplina quem Ele ama. Se você não está recebendo a disciplina do Senhor, é porque você não faz parte, né? Você é um bastardo, o texto vem nos dizer isso, né? Então, quando o pai ama, ele disciplina o seu filho. Ele sabe o que é melhor para o seu filho. E aí Jesus então vai nos dizer que aquele que produz, no versículo 2 ainda, ele limpa. É diferente do corte, né? Então, quando a gente pesquisa mais sobre o plantio de videiras, né? Tem muitos detalhes interessantes. Mas é diferente. Porque aqui, a árvore, né, a videira está produzindo. Mas ele limpa para que produza mais ainda. Ele tira os galhos que não são necessários, né? As folhas vistosas. Porque quando uma árvore, irmãos, fica luxuriante demais, quando uma árvore fica folhuda demais, com muitos galhos vistosos, com aquela beleza, né? Ela se torna estéril. Você só encontra galhos, ela não produz fruto, só tem aparência. Jesus vai falar isso em Lucas 13, quando ele fala da figueira estéril, que era frondosa. Mas o dono lá foi procurar fruto e não tinha. Então, quando ela fica luxuriante demais, com muitos galhos, com muitas folhas, ela precisa ser limpada, porque a luz não entra, o fruto não tem espaço para crescer, não tem espaço para se produzir. E aí fica uma árvore belíssima por fora, mas só encontra galhos e folhas. O mais precioso não se tem, que é os frutos. E quando nós olhamos, irmãos, para nós, olha o que Deus faz em nossas vidas. Porque quando crescemos, quando a gente amadurece, né? A gente começa a tomar uma certa beleza, a gente fica bonito, né? Nos destacamos. A maturidade traz uma beleza diferente. Quando a gente fica importante demais, cheio de galho, cheio de folhas, as pessoas começam a admirar a nossa beleza. Às vezes nem tem, né? Mas começa a admirar. As pessoas começam a admirar a nossa sabedoria. As pessoas começam a admirar a nossa inteligência. As pessoas começam a admirar nós como exemplos. Mas não como um exemplo bom, mas colocando como pedestal. E aí vem Deus e tesoura, nos corta. Para que nós não vivamos de aparência. Deus nos limpa, né? O nosso, eu costumo dizer isso, né? Que o que eu tenho de melhor é Jesus. Tirando isso aí, misericórdia. Então, quando a gente começa a destacar demais, precisamos do cuidado de Deus. Porque se nós não nos limparmos, e ele vai já nos dizer nos outros versículos, né? Nós começamos a nos encher, nos orgulhar, bater no peito, eu fiz. E o ser humano, ele infelizmente tem muito disso, irmãos. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que conquistamos, preenche o nosso ser, né? Eu sou fulano de tal, eu estudei em tal lugar, eu fiz tal coisa. A gente começa a se encher. Mas não se esqueça do seu propósito. Como amigos de Jesus, precisamos permanecer nele
e produzir frutos. Mas não simplesmente produzir frutos, mas produzir muitos frutos. Por isso, irmãos, Deus cuida, Deus poda, Deus disciplina, porque Ele quer mais frutos na minha e na sua vida. O que fazemos não é o bastante, está ainda longe de ser o bastante. Precisamos produzir mais. Então, quando Deus nos limpa, quando Ele realiza a poda, não é porque estamos fazendo a coisa errada. Estamos crescendo, tanto que produzimos fruto. Mas Ele quer nos conduzir para que sejamos mais frutíferos. E, como eu disse, quando você está na mão dos especialistas certos, aí é só vitória, né? Então, se você não está produzindo frutos na sua vida, irmãos, muitos frutos, você está necessitando do cuidado de Deus. Quando Ele poda, tira o que toma a nossa seiva, os nutrientes, a força para produzir, aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira do foco. E, infelizmente, esse mundo tem se tornado muito atrativo. É o maior índice de nos tirar do foco, né? Então, o cuidado de Deus é bom, irmãos. Mas tem tipos de cuidados que nós não queremos. Mesmo que seja para um fim que trará saúde e vida, né? Porém, os principais cuidados para o ramo, a gente já viu aqui no versículo 2, que envolve a tesoura, a poda, né? Então, é doloroso, irmãos. O corte e a limpa, né, a poda, é para o nosso bem. Então, amados, se nós não estivermos crescendo para produzir frutos, ou se estamos produzindo frutos, precisamos produzir ainda mais. E o cuidado de Deus é necessário para mim e para a sua vida. E aí Jesus já fala no versículo 3, que nós estamos sendo limpos pelas palavras que lhe tenho falado. Se você está cheio de galho, se você está cheio de folha, é porque você está pulando esse processo aqui, ó. Precisamos ouvir Jesus. Precisamos obedecer Jesus. O processo de cuidado e limpeza vem pela palavra de Cristo. E como tem sido a minha e a sua vida? Estamos sendo limpos pela sua palavra? Estamos obedecendo os seus mandamentos? Estamos aprendendo o que Ele nos ensina? Precisamos ouvir Jesus. Porque agora Jesus vai reforçar a ideia, no versículo 4 adiante, que precisamos permanecer nele. Entendemos o cuidado de Deus? Entendemos que é necessário? Permaneça nisso. E diariamente, irmãos, várias vezes ele vai reforçar que precisamos permanecer nele. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O ramo por si só não vale nada, igual eu falei, o melhor de mim é Jesus. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Precisamos permanecer em Jesus. E ele vai reforçar essa ideia. E aqui vemos mais um ponto de atenção e de necessidade para as nossas vidas. Permanecer diariamente. Permanecer até o fim. Falar isso parece ser muito fácil. Mas não é não, irmãos. Quem está nessa caminhada sabe que não. Mas o que Jesus nos diz é: permaneçam em mim. Olha quantas vantagens que nós temos de permanecer nele. E estando nele, vamos cumprir o nosso propósito. E aí no versículo 5, ele vai nos dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer, né? Então, no mundo a gente tem a tendência, né, de ver quando alguém... Isso também serve na agricultura, né? Quando a gente vê
que alguém está produzindo muito, a gente fica, né? Mas como? Então, em termos espirituais, precisamos de Jesus. Precisamos permanecer nele. E a promessa dele é que ele estará conosco. E permanecendo em Jesus, irmãos, vamos produzir fruto. Sem ele, além de não produzir frutos, Jesus vai dizer que não podemos fazer nada. O ramo sem Jesus não faz nada. O cristão sem Cristo não é nada. Precisamos focar isso diariamente. Entenda a nossa situação. Entenda o nosso propósito. Precisamos enxergar para que o cristão glorifique a Deus, né? Precisamos produzir muitos frutos. E aí Jesus vem nos dizer então no versículo 6, irmãos: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado, lançado fora. Este seca, tais ramos são ajuntados, apanhados e lançados ao fogo, né? São queimados. Então, se o ramo não serve para produzir fruto em Jesus, ele vira, né, fogueira. Nesse ensinamento, todos nós sabemos a vantagem de permanecer em Jesus, que é ter vida, a vida verdadeira, o cuidado de Deus, produzir frutos, ter frutos em abundância. Agora aqui Jesus vai falar do destino daqueles que não permanecem nele, daqueles que serão jogados fora para secar, para morrer e serem lançados no fogo, né? Então nós temos aqui, o Edson falava muito isso, né? Nós temos aqui uma palavrinha que é palavrão, né? Embora seja pequena, ela traz um grande ensinamento, a palavrinha se. Se permanecermos em Jesus, esse se depende de você. Permanecer nele. Não existe vida fora de Cristo. Então, quando ele usa esse se, saiba que a responsabilidade está nas suas mãos. Tanto que Jesus vai falar o versículo 6, né? Que se alguém não permanecer em mim, ou seja, a pessoa não quer, o destino desta é este. Precisamos de Jesus, irmãos. Precisamos do cuidado de Deus. Precisamos da sua palavra. Precisamos da comunhão. Precisamos de estar na igreja. Precisamos da videira verdadeira. O ramo fora da videira não serve para nada. Você quer ter utilidade? Você quer cumprir o seu propósito? Dedique a sua vida a Jesus. Porque você vai entrar num processo doloroso, mas vai render muitas glórias para o nosso Deus. O que é um cristão, um discípulo sem Jesus? Não é nada. Então, sem a igreja, sem a comunhão com os santos, sem a comunhão com Jesus, o que nos resta, irmãos? É um fim terrível. Como que alguém, sabendo disso, pode ainda abandonar Jesus? E isso é o que nos remete também para aqueles que estão em Cristo, o que Atos 10, o autor Hebreus 10, o autor de Hebreus nos exorta. Porque ele vai nos dizer lá, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, né? Então, o autor de Hebreu nos exorta aqui, irmãos, trazendo à nossa memória os privilégios que temos de estar na presença de Deus, de estar na videira, de estar nos cuidados de Deus, na presença do soberano. Olha o que ele vai falar, Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Então, se nós permanecermos nele até o fim, irmãos, seremos salvos. Herdaremos aquilo que olho nenhum viu,
ouvido algum ouviu, mente alguma imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Eu já falei aqui que é bom a gente receber cuidado, né? Mas você tem oferecido cuidado para a igreja do Senhor? Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado do rebanho de Jesus? Você tem cuidado da sua vida espiritual? É muito fácil a gente querer só cuidado, mas não nos comprometemos com nada. Então, precisamos considerar uns aos outros. Eu preciso de ti, meu irmão. Estou feliz demais de você estar aqui. Precisamos uns dos outros. Então, vamos juntos, né? Estimular o amor, as boas obras. E aí ele vai nos dizer no versículo 25, não deixemos de reunir, ou não deixemos de congregar como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se aproxima o dia, né? Então é interessante que o texto vai nos dizer que não devemos deixar de reunir ou congregarmos, como já é costume de alguns. Naquela época, já tinham pessoas que não entendiam a real necessidade da sua vida. Naquela época, já tinha pessoas que não entendiam a honra que é ser cuidado por Deus. Naquela época, já tinha pessoas que não entendiam que é necessário receber esse cuidado. Naquela época, já tinha pessoas que não entendiam que precisam ouvir Jesus para serem limpos e purificados. Naquela época, já tinha pessoas que não entendiam a nossa necessidade de reunirmos, de congregarmos. O ramo sem a videira não é nada. Não deixemos de congregar, irmãos. Os amigos de Jesus permanecem dele. Os amigos de Jesus entendem que precisamos dele. E os amigos de Jesus não perdem oportunidade de reunir como povo de Deus, como igreja santa. Então, servir a Deus, irmãos, é bom demais. E produzirmos frutos juntos é melhor ainda, né? Mas precisamos uns dos outros, né? Os irmãos faz falta, né? Aqui a gente teve uma boa oportunidade de preencher 300 vagas, né? Mas glória a Deus por você estar aqui. Então lembre-se, ainda mais que vedes que o dia se aproxima, irmãos. O terrível dia para aqueles que serão lançados fora, né? Então você que está em Jesus, você que está em Cristo, está difícil, está doloroso, né? Está penoso demais o caminho, a porta é muito estreita, eu sou gordinho, está difícil você passar? Então saiba que o terrível não é você ser cortado por Deus, porque isso é o cuidado dele. O terrível é você ser lançado fora. Então, lembre-se, se em Cristo está difícil, lá fora está pior ainda. Não se engane. Precisamos lembrar que o dia se aproxima. O dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo rasgará esses céus e virá buscar, não o Joselito, não o Messias, não o Cláudio. Quem que Jesus vem buscar, irmãos? A sua igreja, a sua noiva, o seu corpo. Então não pense que fora de Jesus tem algo bom para nós. Temos uma necessidade que só é suprida em Cristo. Sem Ele não tem vida. E nele somos cuidados por Deus. Nele produzimos muitos frutos. Portanto, como amigos de Jesus, precisamos permanecer nele até o fim. Venha comigo. Amém? Que Deus nos abençoe.